Esse vídeo é um oferecimento KTO, a casa de apostas parceira do Golim Sports. Apostas esportivas, apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não aposte o dinheiro que você não pode perder. Apostas esportivas não é renda extra. É para você se divertir com o futebol americano, que é o que a gente faz aqui no Golim Sports. Meus amigos, estamos muito próximos da temporada 2025 começar. E um problema que muitas vezes acontece quando a temporada vai começar é que a gente não se lembra muito do que aconteceu no ano passado. O que é normal, tá tudo aí na sua cabeça, mas a gente vai vivendo, né, vai se distraindo, isso é normal, e eu trato a NFL como se ela fosse uma grande série de mais de 100 temporadas, e pra gente entender a temporada 2025, a gente tem que ter um previously, a gente tem que ter um anteriormente na NFL, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E esse conteúdo vai junto com uma coisa que eu tô muito feliz, que eu tô lançando um e-book, cara. A gente vai começar a lançar e-books aqui no Golim Sports, escritos 100% por mim, eu sempre amei escrever e eu fico muito feliz com isso, que a gente vai ter uma série de books, a gente vai ter e-books ensinando esporte, a gente vai ter e-books de guia para a temporada de cada time da NFL e a gente vai ter esse aí. Esse é o resumão da temporada 2024 de uma forma muito mais completa do que eu posso sequer fazer aqui no YouTube e que você pode comprar por um preço muito barato de R$ 29,90 com o link aí na descrição para você ir lá fazer a sua compra. Você vai receber um PDF e aí você lê aonde você quiser, no computador, no tablet, no iPad, no Kindle, onde você quiser, tá bom? E no celular também. E eu tenho muito orgulho disso, estou muito feliz com esse produto, eu quero agradecer muito a todos vocês. Se vocês puderem pelo menos dar uma chance lá e verem, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar pra caramba e complementa esse vídeo de hoje, tá bom? Então depois da vinheta, Previously on the NFL. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Pontos mais importantes da temporada 2024. Tínhamos expectativas. Os Chiefs tinham ganhado o Super Bowl e eram um dos times mais fortes da NFL depois de ganhar o Super Bowl 58. Todo mundo esperava que os Chiefs voltassem a ser incríveis. Eu já tinha colocado na minha cabeça, não. O Chiefs vai ganhar o Super Bowl de novo, tá? Vai ser o primeiro three-peat da história, tananã. Vamos ver até onde isso chegou. Chegou longe, na verdade. Mas aqui, pra nós, a expectativa maior era do maior evento, do maior acontecimento de NFL na história do Brasil. O São Paulo Game. Eagles e Packers se enfrentariam em solo brasileiro pela primeira vez, a NFL trazendo um jogo de semana 1, num dia típico que era uma sexta-feira, aqui pro Brasil, e no caso, sendo um jogo tão importante como Eagles e Packers. E quem diria que o time que jogou aqui no Brasil ganharia o Super Bowl depois? Desculpa o spoiler, mas isso é muito legal. Então, Chiefs e Chargers que vem agora esse ano, eu já me preocuparia com isso, tá? Então, antes mesmo da temporada começar, isso já era uma expectativa gigantesca, ingressos, e aí toda aquela loucura em junho, julho, até finalmente chegar. Mas antes, no dia 4 de setembro, os Chiefs abriram a temporada contra os Ravens, numa vitória que já demonstraria como é que seria o Chiefs em 2024, né? Um monte de vitórias no aperto, seja por uma falta estranha, seja por uma cagada, ou seja por jogadas como o Isaiah Likely pisando um pouco fora, né? Inclusive a gente teve nosso evento de kickoff nesse dia pra assistir esse jogo lá na Casa 246, Golim Sports em parceria com o Packers BR, que teremos esse ano de novo, tá? A gente tem alguns ingressos disponíveis ainda, mas tá acabando. Eu vou deixar o QR Code aí na tela pra você comprar imediatamente o seu ingresso, por um preço promocional também, pra você estar com a gente no dia 4 de setembro pra abertura dessa temporada Eagles e Cowboys, os Eagles hasteando a bandeira de campeão, e eu conto muito com vocês lá, acho que vai ser muito legal. Mais de 50 influenciadores, sorteios, brindes, o que vai ter de coisa a galera não tá nem ligada. E aí mais de 45 mil pessoas estavam na Arena Corinthians para o primeiro jogo da NFL na história no Brasil, vitória dos Eagles por 34-29, num jogaço em que a gente já viu o que viria por aí com Saquon Barkley, que pra mim é o grande destaque da temporada. Mas antes da gente começar, eu quero falar pra vocês um pouco do que foi as grandes surpresas do ano, as grandes decepções do ano, porque assim a gente consegue falar um pouquinho do que aconteceu na temporada. Surpresas positivas. Em uma divisão só, tivemos duas, né? Os Lions amassando, fazendo uma temporada fantástica, ainda mais com aquele uniforme preto lindo. E aí quando soma tudo, né? Quando soma uma defesa tão forte com Aiden Hutchinson e tantos outros jogadores, quando soma um ataque de Jared Goff, Jahmyr Gibbs, David Montgomery, Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta e uma linha ofensiva tão forte, eu sei que era um trabalho que já estava sendo construído em 2023, mas que só aumentou e foi espetacular.
A gente já vai falar sobre o que aconteceu com esse Lions, mas Dan Campbell liderando aí foi espetacular mesmo. Só que o Lions, pelo menos a gente sabe que era um caminho e tal, que tava vindo do ano anterior, e era até esperado. Mas dos Vikings, cara, os Vikings era assim, vamos fazer um ano pra tapar buraco pro J.J. McCarthy vir no ano que vem, a gente tem muitos bons jogadores, mas ninguém esperava o quanto seria incrível. Vikings ganhando jogo atrás de jogo, com o Sam Darnold liderando, jogando muito, muito bem e levando o time pros playoffs. Eu não tinha isso na minha carta de bingo, com certeza, e foi demais. E aí a juventude trazendo surpresas e tantas coisas maravilhosas. Primeiro, o Washington Commanders, que eu imaginava que era um time que ia ter um crescimento, mas eu não podia imaginar o crescimento tão grande que teria. Como pode que Dan Quinn fez um trabalho tão fantástico, mas eu sei que é muito acima disso. Eu sei que é Adam Peters, o General Manager, fazendo um draft fantástico, fazendo uma free agency fantástica, e também não seria possível se o nosso queridíssimo Jayden Daniels não fosse tão bem. Jayden Daniels, draftado na primeira rodada do draft daquela temporada, né, em 2024, foi muito bem, mas também parecia o mais adulto, o mais maduro, o mais pronto, o mais gelado dos calouros, e simplesmente amassou. Foi uma classe de 6 quarterbacks calouros nas primeiras 12 escolhas. Então isso era impressionante. A gente sabe que Michael Penix Jr. só foi jogar no final, J.J. McCarthy não jogou ainda, mas dos outros, Caleb Williams e Drake May têm um potencial muito legal, mas Jayden Daniels já amassou. E o outro time que eu queria trazer aqui na surpresa, os Broncos de Bo Nix, né? Bo Nix simplesmente amassou e fez um Broncos com uma defesa absurda chegar muito longe, e mais do que a gente esperava. A torcida já era muito feliz por causa da defesa, mas agora fica muito feliz também por causa do Bo Nix. Então agora, pro ano que vem, isso é assunto para outro vídeo e outro e-book. E aí as decepções, quem nos frustrou pelo caminho? E é claro que a gente tem o New York Jets. Não me frustrou, tá? Porque eu não acredito em New York Jets há muito tempo. Infelizmente, cara, quando o time frustra, quem acredita já tá de brincadeira. Então, depois da temporada em que o Aaron Rodgers foi contratado e teve uma lesão e ficou a temporada toda fora, a expectativa era ver como é que seria depois. E foi pior. É impressionante pensar que a temporada dos Jets com o Aaron Rodgers saudável foi pior do que a que ele machucou e o Zach Wilson ficou titular. Então o Aaron Rodgers estava lá, mas parecia que não estava. E pra mim é muito claro que ele já é um aposentado em atividade, mas agora tem uma nova chance nos Steelers, que também é assunto para outro vídeo. E os Bengals de Joe Burrow, que teve uma temporada espetacular, sendo cogitado para MVP, com Ja'Marr Chase jogando muito e só. Do outro lado, talvez Trey Hendrickson na defesa jogando bem, mas só. Zach Taylor, pra mim, faz um trabalho péssimo e o time inteiro dos Bengals era uma decepção, tanto que falhou e não chegou nos playoffs, mesmo com o Joe Burrow tendo o melhor ano da sua carreira. Foi impressionante. Outras decepções incluem Jacksonville Jaguars, né? Inclusive, com Doug Peterson chegando, a expectativa era muito maior, não deu certo. Vamos ver com Travis Hunter agora. New York Giants, que mais uma vez eu também não compro, mas foi uma decepção. A gente esperava um pouquinho mais que isso. Mas tem Malik Neighbors, eu acho que isso é importante da gente ver também. E times como o Cleveland Browns, né? Que a gente esperava um pouquinho mais. Acabou que o Deshaun Watson é aquele fracasso de sempre e não deu certo. E Patriots, por exemplo, outra decepção enorme, né? Os acontecimentos mais memoráveis dessa temporada histórica. Como não falar de recordes quebrados por running backs e o renascimento desses running backs, né? A NFL voltou a ter running backs como um dos focos de ataque. E aí o que lidera isso é Derrick Henry e Saquon Barkley. Derrick Henry no seu novo time lá no Baltimore Ravens, jogando muita bola. Olha isso, Derrick Henry correu para mais de 1.780 jardas com uma média de 5.8 e, lógico, né, junto com o Lamar Jackson, que teve mais de 40 touchdowns e quase 5.000 jardas, foi realmente espetacular. Mas nada chegou perto de Saquon Barkley, que abriu aqui no Brasil a temporada e que fez números tão impressionantes, né? Vocês já sabem de tudo isso, ele por muitos, deveria inclusive ter sido o MVP, jogou muito bem, foi o jogador ofensivo do ano, passou das 2.000 jardas e ficou a pouco menos de 100 jardas de bater o recorde da história da NFL, que era do Eric Dickerson, de mais de 2.100 jardas, o que foi realmente impressionante, e foi o primeiro desde o Derrick Henry em 2020 a ter uma média de 120 jardas por jogo, o que é muito bizarro, lembrando que ele também é um excelente recebedor. A importância de caras como Saquon Barkley e Derrick Henry para os running backs, a gente só vai ver no futuro. Como não falar do tush push, né, que os Eagles fizeram ficar cada vez mais forte a ponto de chegar na off-season e quererem banir o tush push, o que não venceu, o que não deu certo e não vai ser banido, mas o tush push, a empurrada no bumbum para você avançar aquelas jardinhas, que é basicamente o quarterback sneak com esse elemento a mais, né, se tornou ainda mais presente na liga, como já era pelos Eagles desde antes, né.
Aí vem os playoffs. E eu queria destacar um time aqui que eu não destaquei antes, porque pra mim não era uma surpresa. É um time que eu sempre gostei muito, mas um jogador individual que eu queria destacar, que é Baker Mayfield nos Buccaneers. A gente sabe que o Buccaneers, desde que o Tom Brady saiu, todo mundo tinha expectativa assim, vamos ver esse time chegar no limbo pra fazer o rebuild. E a verdade é que isso nunca aconteceu, cara. A verdade é que o Tampa Bay Buccaneers sempre é, e parece que sempre vai ser, um time muito competitivo. E o Baker Mayfield liderando isso é mais uma das histórias de Cinderela que a gente teve na temporada junto com Sam Darnold. Quarterbacks desconsiderados e que na verdade estão na sua vanguarda e estão no seu melhor momento. Baker Mayfield liderando foi maravilhoso. Mas falando de playoffs, a gente lembra muito bem, né, que logo no Wild Card já teve zebras. Os Rams enfrentando os Vikings. A gente sabe que os Vikings amassaram durante a temporada, mas perderam para os Lions no jogo que valia a divisão. Com isso caíram bastante na classificação da conferência e enfrentaram os Rams na primeira rodada e levaram uma sova. Porque o Rams é outro dos times que todo mundo pensa que uma hora vai cair e não cai, porque é um timaço. Mas eu citei o Tampa Bay Buccaneers para dizer que enfrentaram os Commanders e Jayden Daniels tem estrela, o time tem estrela e os Commanders ganharam e já avançaram talvez um pouco mais do que a gente esperava. Enquanto isso, na AFC a gente tinha Ravens jogando com Steelers, aquele clássico maravilhoso que a gente sempre gosta, mas os Steelers repetindo o que sempre acontece, né? Vai bem, beleza, 9, 10, 11 vitórias, cai no Wild Card. E os Ravens avançando. Enquanto isso, Los Angeles Chargers enfrentando os Texans foi uma zebrinha. Eu achava que o Chargers, apesar de primeiro ano do Jim Harbaugh, uma temporada muito legal e tal, iria muito melhor do que foi. Mas Justin Herbert jogou muito mal com 4 interceptações e o Houston Texans, que esperava-se muito mais na temporada, mas foi aquém, acabou amassando nessa partida. Na rodada divisional, um dos jogos mais legais foi entre Lions e Commanders, que, cara, são os Lions. Os Commanders já chegaram tão longe e tal. E o que aconteceu, na verdade? Jayden Daniels não parou por nenhum minuto. A defesa dos Commanders jogou muito bem e os Commanders conseguiram marcar muitos pontos, vencendo o Detroit Lions e chegando na final de conferência. Foi frustrante para o torcedor do Lions e para quem tava vendo essa história toda, mas foi legal ver um time dos Commanders que não se esperava tanto chegando tão longe também. Enquanto isso, o Eagles atropelando, tá? Mas isso aqui eu só tô deixando claro porque era o esperado mesmo, não tem muita surpresa. Na AFC, a mesma coisa com os Chiefs, que estavam ganhando e tal, pegaram os Texans e ganharam dessa vez, sem muita surpresa. Não era, mais uma vez, não era aquele Chiefs absurdo, mas era mais do que o suficiente para ganhar. E aí, Bills e Ravens, né? Que é sempre os times que se degladiam para depois enfrentar o Chiefs e acabar perdendo. Infelizmente é isso que acontece. E dessa vez, os Bills venceram os Ravens num jogaço típico de 2 MVPs, assim, sabe? E que parece que quem ganharia ali, ganharia o MVP, e foi o que aconteceu, porque os Bills, que eu achei que teriam uma queda em 2024, não tiveram, e Josh Allen teve a sua melhor temporada de todas. E pra mim mereceu mais o MVP do que o Lamar, porque apesar do Lamar ter tido mais números, o Josh Allen tinha um elenco muito pior de apoio, e ainda assim fez uma temporada tão fantástica. Então, tínhamos as finais de conferência, né? Um duelo de divisão entre Commanders e Eagles de um lado, e um duelo tão familiar entre Bills e Chiefs do outro. Mas o que aconteceu, infelizmente, para o entretenimento e para o espetáculo, foi que deu a lógica. Os Commanders chegaram muito longe, mas os Eagles... Parecia que nada poderia parar os Eagles nesse ano, e foi justamente o que aconteceu. Chegaram ao Super Bowl 59, e do outro lado, mais um duelo interessante, mais um duelo de idas e vindas, muitos erros, e no fim, os Chiefs ganharam de novo. E os Bills, mais uma vez, perderam quando mais importava pro time campeão. E aí, o Super Bowl 59. E aqui, pra mim, foi o mais inesperado de tudo, porque eu já tinha falado, cara, pra mim, eu acho que vai dar os Chiefs. Os Eagles são melhores, os Eagles são um timaço, os Eagles são incríveis. Mas é o Chiefs tem o pacto. E até o Chiefs perder de um jeito avassalador, eu não poderia acreditar que esse time tinha capacidade de fazer isso. E olha só, os Eagles atropelaram. Eu tive o privilégio de ver esse jogo ao vivo lá no Superdome, e parecia que eu tô no lugar certo ou tá tendo um jogo de verdade em outro lugar? E eu vi o Mahomes ali sendo interceptado, Cooper DeJean jogando maravilhosamente bem, e esse time do Eagles em que finalmente tudo encaixou. Nick Sirianni, que tava com a corda no pescoço antes da temporada começar, se encaixou com os seus excelentes coordenadores Kellen Moore e Vic Fangio. Jalen Hurts, ele não é brilhante, mas ele é muito mais do que o suficiente. Saquon Barkley, Devonta Smith, todos esses jogadores fantásticos numa linha ofensiva perfeita e mais, uma defesa cheíssima de calouros maravilhosos, como Zac Baun, que não era calouro, mas que jogou tão bem. E aí sim, né, o Cooper DeJean e tudo mais, foi
fantástico e os Eagles atropelaram. Quando a gente vê o placar final, 40-22, né, 41-22, 40-22, a gente pensa, até que foi competitivo. Não foi. Os Eagles dominaram o jogo do começo ao fim e os Chiefs não tinham resposta, tá? Não tinham. Xavier Worthy teve as suas jogadinhas quando não valia mais nada e fim de papo. E é por isso que essa foi uma temporada histórica, uma temporada que começou no Brasil e o time que ganhou no Brasil acabou ganhando o Super Bowl em meio a tantas surpresas, tantas decepções. O que faltou falar aqui que foi um momento inesquecível da temporada pra você? Comenta aí embaixo, ou algum dos que eu falei, mas que eu quero que você destaque aí também, tá bom? E não se esqueça, tá? O e-book que conta muito mais dessa história da temporada 2024 pra você chegar na temporada 2025 pronto, completamente pronto para assisti-la depois de ver o Previously do Golim Sports. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Foi.